estar presente em um dos piores momentos da história da humanidade, sobreviver a ele, e poucos dias depois encarar exatamente o mesmo terror outra vez. Parece impossível, não é? Mas essa é a história real de um homem chamado Tsutomu Yamaguchi. O único reconhecido oficialmente por ter sobrevivido às 2 bombas atômicas lançadas sobre o Japão em 1945. Yamaguchi era um engenheiro naval que trabalhava em Hiroshima. Em agosto de 1945, ele estava finalizando uma viagem de negócios quando, na manhã de 6 de agosto, o céu foi cortado por uma explosão indescritível. Um clarão tão forte que parecia engolir. O sol tomou conta do horizonte. Ele foi arremessado no chão, gravemente ferido, com queimaduras nos braços e nos ouvidos perfurados pela pressão. Hiroshima havia se transformado em um inferno. Mesmo ferido, ele conseguiu sair da cidade destruída e embarcar em um trem lotado de sobreviventes, em busca de abrigo. O destino dele? Sua cidade natal. O que ele não poderia imaginar é que o pesadelo estava apenas começando. Ao chegar em Nagasaki, Yamaguchi se apresentou à sua empresa. Mal conseguia andar, com o corpo em dor, mas ainda assim relatou o horror que presenciara em Hiroshima. Ninguém acreditava que uma única bomba pudesse arrasar uma cidade inteira. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, o som dos aviões voltou a ecoar. Yamaguchi estava descrevendo o ataque a seus superiores, quando o segundo clarão iluminou o céu. Nagasaki havia sido atingida pela 2ª bomba atômica da história. Ele caiu novamente, atingido pela onda de choque, mas, de maneira quase inacreditável, sobreviveu outra vez. A sua casa foi destruída, mas a família que estava em abrigos subterrâneos conseguiu escapar. Poucas pessoas na Terra viveram tão de perto o horror da destruição nuclear, 2 vezes em tão pouco tempo. Yamaguchi sobreviveu com cicatrizes físicas e emocionais que carregaria por toda a vida. Ele perdeu parte de sua audição, sofreu queimaduras e enfrentou doenças decorrentes da radiação, mas também encontrou força em sua tragédia. Viveu até 2010 alcançando a idade de 93 anos, e passou boa parte de sua vida denunciando os perigos da guerra nuclear e pedindo por paz. A história dele levanta uma questão inevitável: até que ponto a humanidade precisa chegar para aprender com seus próprios erros? Teria sido destino ou apenas uma cruel coincidência que o mesmo homem passasse por 2 dos momentos mais devastadores da história humana? O exemplo de Tsutomu Yamaguchi é uma lembrança viva de que, mesmo em meio ao caos e à destruição, é possível resistir, mas também é um alerta. Afinal, será que a humanidade, com tantas armas ainda estocadas, aprendeu a lição que Hiroshima e Nagasaki tentaram nos ensinar? E eu pergunto a você: será que o mundo de hoje está mais perto da paz, ou de repetir erros do passado? Yamaguchi deixou seu testemunho para as gerações seguintes, e sua vida é a prova de que, por mais devastador que seja um evento, a resiliência humana pode surpreender. No entanto, sua história também deve servir como reflexão. Um único ser humano não deveria ter que carregar nas costas o peso de 2 tragédias tão inimagináveis. E se você ficou impactado com essa narrativa, saiba que no próximo vídeo vamos trazer outra história real, que desafia a lógica e emociona pela sua intensidade. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir este vídeo e ativar o sininho, para não perder as próximas histórias. Você já imaginou sobreviver não a uma, mas a 2 bombas atômicas? Parece impossível, não é? Mas esta é a história real de Tsutomu Yamaguchi. O único ser humano oficialmente reconhecido por ter sobrevivido aos 2 ataques nucleares mais devastadores da história. Era uma manhã aparentemente comum em Hiroshima, o 6 de agosto de 1945, e Tsutomu, um engenheiro de 29 anos, estava finalizando uma viagem de trabalho quando o impensável aconteceu. Às 8h15, um clarão mais forte que 1000 sóis iluminou o céu. Era o Little Boy, a primeira bomba atômica já detonada sobre uma população civil. Mesmo gravemente ferido com queimaduras sérias e praticamente surdo de um ouvido, Yamaguchi conseguiu algo extraordinário. Sobreviveu. Mas o destino tinha planos ainda mais surpreendentes para ele. Determinado a voltar para casa, ele pegou um trem para Nagasaki, sua cidade natal. Ferido e traumatizado, Yamaguchi retornou ao trabalho em 9 de agosto. Enquanto explicava para seu chefe o que havia acontecido em Hiroshima, uma luz familiar e aterrorizante preencheu o céu novamente. Ira, ou Fat Man, a 2ª bomba atômica caindo sobre Nagasaki. Inacreditavelmente, Yamaguchi sobreviveu mais uma vez. As chances matemáticas disso acontecer são tão pequenas que beiram o impossível. Ele enfrentou radiação 2 vezes, queimaduras graves
e um trauma que a maioria de nós não consegue nem imaginar. Mas o que torna sua história ainda mais extraordinária não foi apenas ter sobrevivido. Foi o que ele escolheu fazer com essa sobrevivência. Em vez de se entregar ao ódio ou ao ressentimento, Yamaguchi dedicou o resto de sua vida a um propósito maior: lutar pela paz mundial e pelo desarmamento nuclear. Ele se tornou um dos mais importantes porta-vozes contra as armas nucleares. Compartilhou sua história em documentários, escreveu poemas e deu palestras até seus últimos dias. Yamaguchi transformou sua dor em um poderoso mensagem de esperança e conscientização. Mesmo enfrentando problemas de saúde causados pela radiação, ele viveu até os 93 anos. Falecendo em 2010, sua história nos faz refletir sobre a resistência do espírito humano e como podemos transformar as piores experiências em algo significativo. Se você ficou impressionado com esta história incrível, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. Ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes que nos fazem pensar sobre a vida, a sobrevivência e a importância da paz mundial. E você, o que faria se tivesse uma segunda chance como Yamaguchi teve? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.